Dia Internacional da Mulher, dia de marcar o movimento em luta dos direitos das mulheres. Em nome da Prefeitura Municipal de Suzano, na pessoa do senhor prefeito Rodrigo Achiuchi e da nossa primeira-dama Larissa Achiuchi, venho aqui dar as boas-vindas às alunas da nova edição do curso. Quero dizer a todas vocês que estamos muito honradas com as vossas presenças e dizer da importância deste movimento na nossa região. A justiça, ela só é feita quando nós temos o conhecimento de todas as leis. E através deste curso, durante todo esse ano, vocês receberão noção de direitos dos maiores ordenamentos jurídicos brasileiros. Através destes conhecimentos, ao final do ano, todas as pessoas que estiverem neste grupo e permanecerem até o final das aulas, receberão um certificado de conclusão do curso de Promotoras Legais Populares. E através deste certificado, vocês poderão levar esse know-how para qualquer localidade. Qual que é o nosso propósito neste curso? Levar acesso à justiça a todos e todas. Então, sejam muito bem-vindas, participem das nossas aulas e hoje nós teremos a brilhante aula magna com a doutora Rosana Chiavassa. Doutora Rosana Chiavassa é fundadora da ASAS, Associações das Advogadas de São Paulo, e ela irá falar sobre o feminismo no mundo e no Brasil. Boa aula a todas! É um prazer enorme estar aqui com vocês. Nossa, quanto tempo passou do primeiro. Eu quero agradecer imensamente o convite feito pela doutora Sandra, minha amiga e companheira da luta contra a violência e pela igualdade das mulheres há muito tempo. Eu sou Rosana Chiavassa, sou advogada, sou mulher, sou mãe de 3 filhos, divorciada há anos. Para vocês terem uma ideia, meus filhos tinham 1, 2 e 3 anos, hoje eles têm 30 e poucos anos. Sozinha, por opção, porque apesar do arqueótipo de que devemos ter um homem ao lado, e isto é uma ideia que está no subconsciente das mulheres, porque ensinadas são para pensarem assim, estar com alguém é por total vontade, prazer, amizade, e não para ter um provedor, até porque quando o homem é tão somente provedor, normalmente ele é abusivo. Sou feminista, portanto, há muitos anos. Para vocês terem uma ideia, o meu filho mais velho foi o bebê propaganda da licença paternidade, quando estávamos lá em 1987, na Constituinte. Então, essa luta pela igualdade, eu vivo há um bom tempo já. E eu pergunto a vocês, está lá no papel, mas ela é real? Não, ela não é real. E, infelizmente, aqui no Brasil, a maioria das leis estão no papel e não são cumpridas. Até porque tem brasileiro ou brasileira que fala, essa lei não vai pegar, eu não gosto dessa lei. E, infelizmente, o Brasil é assim. Mas está lá, na Constituição Federal garantida a igualdade. Me incumbiu a Sandra de falar sobre o feminismo no Brasil e no mundo. É um prazer. E eu vou falar brevemente da luta e do feminismo no Brasil. No Brasil, a luta começou de uma forma mais marcante no começo do século XIX. Na educação, através da Nísia Floresta Augusta. Muita luta para que as meninas pudessem ir para a escola. Concomitante, a luta pelo direito ao voto. E saibam vocês que o direito ao voto aqui no Brasil, ele foi anterior a muitos países europeus. Foi uma grande conquista, sim, direito ao voto.
Junto com isso, a luta das mulheres pela abolição dos escravos, mas com uma preocupação enorme na luta e na libertação da mulher negra, porque elas, além de escravas, elas eram verdadeiramente um objeto de consumo, consumo dos senhores, dos seus donos, dos filhos dos donos, dos amigos dos filhos dos barões, etc, etc. O tempo passa. A gente tem um marco histórico de grande vergonha no Brasil, que é o do Código Civil de 1916, onde a mulher era considerada incapaz e tudo que ela precisasse fazer, ela precisava da autorização do marido, até para trabalhar, imaginem vocês. Neste mesmo momento, começam a surgir as fábricas, e com isso, óbvio, o trabalho mais barato das mulheres e das crianças. Já na greve de 1917, começam a surgir reivindicações, não mais isoladas, mas num âmbito grupal, num âmbito coletivo. Neste momento, começam a emergir figuras femininas. Temos muitas, aliás. Mas eu vou citar Leolinda Figueiredo Daltro, que fundou o Partido Republicano Feminino. Nós tivemos isso lá atrás. Hoje, há um partido que se denomina feminino e está cheio de homem lá dentro. Berta Lutz, da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, ambas na luta pelo direito ao voto e pela igualdade. Um adendo. Berta Lutz, cientista que foi, ela teve que mentir para entrar na universidade, porque não era aceita mulher como professora. Então, ela foi obrigada a trabalhar como uma auxiliar de escritório, embora ela fosse brilhante como cientista. Vamos andando, estamos na era Vargas, onde a mulher foi consagrada e a mulher que servia como exemplo era a mulher doméstica, a dona do lar, no máximo a professora ou a enfermeira. Nessa década vivemos assim dormentes, a luta foi muito silenciosa. Já na década de 50, duas advogadas, Rome Martins Medeiros da Fonseca e Orminda Ribeiro Bastos, iniciaram uma luta contra aquelas leis machistas do Código Civil e as repercussões, né? Elas não suportavam a ideia de que o simples fato da mulher ser casada a tornava incapaz. A mulher solteira não, podia fazer tudo e ser dona de si. A mulher casada não, precisava da autorização do senhor dela. Foram 10 anos de batalha para que as nossas casas legislativas aprovassem o Estatuto da Mulher Casada. É muito tempo, não é? A partir daí, sim, a mulher casada passa a ter um pouco mais de direito. Mas vejam vocês, nós estamos falando de muito pouco tempo atrás. Teve também, neste imbróglio da passagem da década de 50 para 60, a descoberta da pílula anticoncepcional e a era da libertação sexual, que trouxe toda uma mudança, uma luta muito marcante no mundo inteiro. O livro de Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, é discutido em todos os lares, onde era permitido ou escondido. E a reverberação do livro na mente das mulheres foi incrível. Nessa década, surge uma grande feminista que escrevia na revista Cláudia, Carmen Silva. E a minha mãe, que hoje está beirando os 90 anos, lembra que ela esperava ansiosamente a revista Cláudia sair para ela poder ler os artigos de Carmen, onde Carmen falava: você não é obrigada
a aceitar tudo que o seu marido fala. Você não é obrigada a isso. Você não precisa agir assim ou agir assado. Você é dona do seu pensamento, você é dona de si, você é dona do seu corpo. Eu acredito que essas palavras ecoaram tanto na mente das mulheres daquela época. Algumas conseguiram se libertar, outras não. Mas, para vocês terem uma ideia, minha mãe fez questão de, beirando os 60 anos, e terminar o ginásio, fazer o colegial no Mobral, entrar numa faculdade. E ela entrou. Ela fez Ciências Sociais e Políticas. E, a partir daí, a gente percebe o quanto ela se tornou empoderada, ela se sentia um ser humano porque ela fez uma faculdade, ela se sentia uma mulher que era capaz de conversar na mesa com o marido dela, que tinha feito faculdade, e com os filhos dela, que também fizeram faculdades. Foi uma grande mudança, por isso que a gente fala que o estudo é a primeira das grandes conquistas das mulheres. Na década de 70, o assunto ferve, mas a luta foi abafada pelo regime que vivíamos na época, o regime governamental. E outras questões emergiam também. Mas é dessa época o movimento feminino pela anistia da Terezinha Zerbini. Eu a conheci um pouco antes dela ficar doente, e realmente é uma mulher de valor. Nós poderíamos ficar aqui citando inúmeros nomes, porque cada uma de nós é uma luta, cada uma de nós é uma história, cada uma de nós cria, dentro do que pode, dentro do que consegue, do que acredita e do que sonha, as suas coisas. Eu, além de advogada, eu participei de todas as comissões da OAB, São Paulo, fui conselheira federal da OAB, nunca imaginei, fiz parte da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal, por isso que a mulher precisa estar aberta, tanto que nós tivemos a organização da Marcha das Vadias, que foi um exemplo mais recente da luta do corpo feminino, num grande protesto. E sabemos que não são todas as mulheres que acolheram a Marcha das Vadias, seja por um pensamento um pouco mais reservado, por ser mais conservadora, e não podemos julgar o comportamento de nenhuma mulher, mas nós temos que ficar atentas aos movimentos que vêm se criando. Hoje no Brasil, infelizmente, nós somos ainda obrigadas a lutar pela erradicação da violência doméstica, pela maior representatividade política, pelo direito ao parto natural, pela amamentação em lugares públicos, pelo direito ao aborto e ao fim dessa cultura que coloca a mulher subliminarmente abaixo do homem. Passando toda essa movimentação da libertação sexual das mulheres, dela poder ter o controle da natalidade, a luta começa a correr mais rápido. Em 1975, a ONU declara aquele ano o Ano Internacional da Mulher, porque justamente começaram a chegar notícias da mulher querendo mais liberdade, não só corporal, não só na maternidade, mas querendo mais direitos. Há vários filmes contando histórias de lutas das mulheres americanas, em todo esse sentido. Para vocês terem uma ideia, mais ou menos nessa época que alguns países nórdicos conseguiram direito ao voto, o voto feminino. Então, era uma ebulição muito grande nessa questão toda da mulher começar a reclamar. Aqui no Brasil, logo depois que a ONU declarou o Ano Internacional, começaram a se organizar encontros de mulheres. Teve no Rio de Janeiro, teve em São Paulo e, em menor escala, em outros lugares. Foi tão forte essa movimentação
que em 1985 foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Logo depois, na Constituinte, já tínhamos mulheres representando e podendo falar por nós mulheres. Eram só 26, mas era alguma coisa já nessa luta pela igualdade e elas foram muito importantes. Na década de 90, no campo legislativo, vimos a criação das cotas na política partidária. Cá entre nós, uma vergonha até hoje. Sabemos que os partidos não destinam a verba toda para a mulher e eles elegem ainda quem eles querem. Mas está lá no papel. E começa cada vez mais a crescer os debates. Hoje, o debate é enorme, o debate tem várias frentes, porque eu não gosto muito dessa ideia, mas começaram a se criar ilhas de direitos. E aquela ilha que grita mais consegue leis, consegue políticas públicas. Você tem várias ilhas, várias minorias, e curioso que se juntar todas essas minorias, se forma as maiorias. Então, você tem o idoso, o indígena, o negro, o quilombola, a mulher presidiária, é uma infinidade enorme de ilhas. E precisamos tomar cuidado, porque elas podem chegar a se degladiar entre si. Há alguns anos atrás, uma menina virou para mim e perguntou assim: doutora, por que a merenda da minha escola não é tão boa quanto a comida lá no presídio? Uma outra senhora de idade me perguntou: doutora, por que a minha filha, que trabalha que nem uma louca, não tem de graça fralda para o filho dela? Porque as presidiárias ganham. Então, vejam vocês que daqui a pouco nós estamos lutando entre nós. Precisamos tomar cuidado com isso, né? Mas essa não é uma conversa para agora. O que eu queria era demonstrar que a luta está aí, que leis existem em quase todos os países do mundo. Recentemente, foi proibida na África, em alguns países já, a mutilação genital. Mulheres que sofriam tanto, hoje já têm conquistas. O que me entristece é que eu observo no mundo, no Brasil, na África, na Índia, até no Japão, de uma forma muito pequenininha, mas que no papel está tudo ficando lindo, que no papel está tudo ficando o máximo. Mas na prática não vemos mudança. Por quê? Porque não basta a existência de uma lei. A existência de uma lei, ela é um prenúncio. Mas, enquanto não mudarmos o comportamento social, o comportamento humano, nada vai mudar. Tanto que o Banco Mundial, em 2016, declarou que a igualdade salarial entre homens e mulheres só irá acontecer em 80 anos. Tanto que estamos cansados de ouvir que a verdadeira igualdade somente ocorrerá daqui a 200, 300 anos. Como assim? Vocês devem estar se perguntando. Sim, porque enquanto não mudarmos o comportamento humano, não adianta ter lei. Infelizmente. Nós temos leis hoje em dia excelentes de inclusão e de combate, de punição. Mas isto não resolve o problema. Não basta só punir o homem violento. Não basta só incluir a mulher. Porque aquele homem violento que foi punido, pode ser que ele mude. Existe hoje o Flávio Urra,
que eu acho que vocês têm que convidá-lo para uma palestra. Ele criou o programa E Agora, José, que é para homens que já foram condenados por violência contra a mulher, onde ele tenta explicar para os homens, para que os homens mudem o comportamento, entendam o que é toda essa cultura. Então, eu não vou mais ficar falando para vocês de leis, de políticas públicas, principalmente quando elas ainda são voltadas para punir e incluir. Mas incluir sem acompanhamento, sem fiscalização, não adianta nada. Incluir para inglês ver. Hoje, a maioria das empresas que trabalham no comércio exterior, que tem negócios com o mundo europeu, com o primeiro mundo, eles são obrigados a ter funcionários negros, funcionários homossexuais, funcionários de todas as minorias. E, infelizmente, na realidade, o que a gente acompanha e sabe é que para essas empresas, elas querem só cumprir o papel de mostrar que são bonitinhas lá fora. Mas não é meritocracia desses funcionários. É simplesmente para dizer que, nós estamos bem na fita aqui. Então, não é isto. E o positivismo jurídico, ele é muito bom, principalmente quando ele tem um povo que sabe que a lei é para ser cumprida. Eu vou dar um exemplo do que eu estou falando. A Constituição Federal mais antiga do mundo é de 1283, se me falha a memória, é de um país que fica dentro da Itália, chama San Marino. San Marino tem a Constituição mais antiga do mundo. E sabem quantos artigos tem? 12. Eu estive lá com meu filho e a gente, com mania de brasileiro de querer guardar as constituições federais do mundo todo, principalmente meu filho, que é estudioso da matéria, não tinha para vender a Constituição Federal. E a gente bateu a perna lá em San Marino, até que um senhor falou, mas para que vocês querem a Constituição Federal? Porque somos advogados, explicamos aí. Ele olhou e falou assim, mas não tem para comprar. A Constituição Federal está lá na biblioteca. A gente olhou um para a cara do outro. Pois não, muito obrigado. Mó vexame, né? E fomos lá ver a Constituição. Ela tem 12 artigos. 12! E são artigos comportamentais. Tipo, não mate. Tipo, não roube. É o comportamento humano que vai determinar que sociedade é aquela. Na Alemanha, é impensável um cidadão que uma lei não pega. Imagina! Ele aprende desde da mais tenra idade que uma lei tem que ser cumprida. E não é só a lei. Ele observa dentro da casa dele comportamentos. E o que é mais forte? É o que a gente aprende na escola ou a nossa construção emocional, que é feita dentro da família? Aquele homem violento, ele foi aprender, eventualmente, a ser violento fora de casa ou, eventualmente, aprendeu com um pai abusivo? Aquela menina que só quer ser princesa, fazer selfie de bunda e peito, ela aprendeu isso na escola? Ou, de repente, uma mãe que não teve condições de se libertar e de mostrar que tem que estudar, que o peito cai, a bunda cai e que o que vai ficar é o que está no cérebro. Eu já ouvi de uma menina na periferia assim, mas a hora que cair eu levanto,
Eu virei para ela e falei assim, é verdade, você vai levantar, mas vai cair de novo, depois não dá para levantar. Aí os meninos riram. Aí eu virei para eles e falei, vai cair também de vocês. O que fica é o que está aqui dentro. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Porque a hora que a gente entende o porquê que ainda vivemos nessa sociedade patriarcal, é que a gente consegue fazer o clique, virar, dar a guinada necessária. Eu fico emocionada quando, após uma palestra na periferia, após conversar com pessoas mais carentes econômica e culturalmente, quando elas entendem o que está acontecendo. Eu já ouvi de uma senhora assim, doutora, eu criei meus filhos errado, mas dá tempo de arrumar com os meus netos. Eu falei, vai embora! Eu já ouvi de um menino, numa das palestras, ele estava sentado lá no fundo, com o boné enfiado aqui na cabeça, e ele não deu um sorriso na palestra inteira e ficava me encarando. E eu comecei a encarar. Quando terminou, ele chegou para mim e falou assim, eu estava em dúvida, mas eu realmente vou fazer filosofia. Eu quase caí para trás. Então, olha quanto potencial nós temos de jovens que só precisam ouvir, entender o processo. E esse é o papel de vocês, promotoras legais, também, ajudar a levar a informação. Então, agora, de uma forma breve, porque eu poderia ficar aqui falando o dia inteiro, eu vou tentar mostrar para vocês por que até hoje nossa sociedade é patriarcal. O mais importante para mim, porque vir aqui e ficar falando sobre coisas que já estão em demasia mastigadas nas mídias sociais, acho que não vale a pena para nenhuma de vocês. Vocês serão promotoras legais. Vocês precisam entender o porquê que ainda hoje o machismo impera. É conceito, um conceito até antropológico, e que nós só vamos mudar tudo isso a hora que entendermos de onde vem esta cultura patriarcal, essa cultura machista. E aí, rapidamente, eu começo a falar da origem da mulher na humanidade, né? Logo que há uma civilização um pouco mais consciente, para vocês terem uma ideia, Babilônia dista de nós mais de 8.000 anos antes de Cristo. É muito tempo. Então, quando começa a se pensar e observar neste processo dessas primeiras comunidades e cidades que surgiram por necessidade de segurança. Então, vocês imaginam aqueles nômades se juntando porque havia um senhor ali que podia proteger a todos. E a partir dali surge o poder, a submissão, aquele que tem mais força. E nesse contexto começam a se observar as mulheres. Todas as imagens que vocês procurarem vão mostrar esta que está aqui. Um reforço ao seio e ao ventre. Por quê? Porque a mulher era endeusada pela maternidade. Naquela época, os homens não entendiam como é que a mulher dava luz. Então, eles acreditavam que era algo divino. E, portanto, a mulher era uma deusa. O tempo passa e chegamos no século V a.C., aproximadamente, quando os homens entenderam que a maternidade não era fruto e obra dos deuses, era fruto e obra da conjunção carnal. A partir deste momento, começam-se, talvez por uma raiva inconsciente de terem endeusado a mulher durante tanto tempo, a praticamente se assenhorarem da sexualidade da mulher. Mais ou menos assim. Então você só fica grávida porque
eu ajudo. Ah, então tá bom. Então você não é mais deusa, você é uma mera reprodutora. É nesta transição que a mulher sai da deusa da natureza para a deusa do lar. E é incrível porque a história vai mostrando isso para a gente. Então, como eu disse a vocês, a mulher era a deusa da natureza. Até o século V a.C., é neste momento que surgem filósofos, que começam a haver manifestações de que a mulher não era tudo isso, e aí, de repente, nós vamos ver que a mulher despenca de uma posição para outra. E as passagens são muito fortes, muito fortes. Eu quero só mostrar a vocês o que se fala da mulher desde aquela época até hoje. E aquelas de quem temeis a desobediência, exortai-as, pois e abandonai-as no leito e batei-lhes. Isso está no Nobre Alcorão. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Efésios. Há um princípio bom que criou a ordem, a luz, o homem, e um princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher. Pitágoras. Quem aqui não estudou um pouquinho de matemática com ele? Vamos em frente. E eu não vou ler tudo por causa do tempo. Nós temos... Esse livro é muito legal, quem quiser ler. Martelo das Feiticeiras. Está lá dos inquisidores dominicanos. O que é a mulher, senão a inimiga da amizade? Uma inevitável punição, um mal necessário, uma tentação natural. Vamos para outro slide agora. Sempre me espantei com o fato de deixarem as mulheres entrar nas igrejas. Que tipo de conversas elas podem ter com Deus? As prostitutas são mais inclinadas à incontinência do que os homens. São Tomás de Aquino. Um cara brilhante em algumas coisas. Mas sabemos que os homens não são perfeitos. Homens e mulheres. Mas vejam vocês Confúcio. No ano 500 a.C., dizia já ele, e já ele falou, Aristóteles veio, Confúcio. Diz ele assim, é a lei da natureza que a mulher deva ser mantida sob o domínio do homem, tal é a imbecilidade da mulher, que é seu dever, em todos os aspectos, desconfiar de si próprio e obedecer ao marido. Confúcio, ele é até hoje respeitadíssimo. Muitos são seguidores ainda dele. Mas, naquela época, naquele momento, era o que ele pensava das mulheres. Mas não é só lá na Ásia, não. Platão e Aristóteles falam que a fêmea é uma fêmea em virtude de uma certa falta de qualidades, pois a fêmea é, por assim dizer, um macho mutilado. Aí, depois vocês vão ter acesso aos slides, ele termina falando, pois as fêmeas são mais fracas e mais frias por natureza, e devemos encarar o caráter feminino como uma espécie de deficiência natural. Então, vejam vocês que a mulher, num espaço muito curto de tempo, ela deixa de ser a deusa da natureza e despenca para ser um nada, em todos os sentidos. Ela passa até mesmo a não ser vista mais como uma pessoa totalmente sã. E é essa ideia, junto com outras, de que ela só presta para sexo, que ela não pensa, que ela isso, que ela aquilo, que são passados todo ano. Décadas, centenas, milhares de anos.
de um para o outro, de um para o outro, de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, e de mulher para filho, de mulher para filho. Repetidamente, isso entrou no cérebro e ficou incrustado nele. Tanto é verdade que não faz muito tempo uma pesquisa da Datafolha com meninas de 13 a 16 anos, ouviram delas 76% que elas eram inferiores aos homens. Não é à toa o resultado de uma outra pesquisa que fala que a partir dos 6 anos a menina desvencilha-se dos meninos e sequer vai estudar direito exatas, porque falam que ela não é capaz. E aí a gente vai indo. E aí eu chego no perfil das mulheres antes de Cristo. Essa vocês conhecem, Cleópatra. Mas todo mundo lembra da Cleópatra como uma mulher bonita, sensual e que conseguia tudo dos homens com isso, e ela tinha o poder. Ilusão, porque Cleópatra, na verdade, ela era uma grande mulher, e foi uma grande mulher, porque ela era negociante, estrategista militar, falava 6 idiomas, conhecia filosofia, literatura e arte grega. Óbvio que qualquer uma de nós, com todos esses predicados, vai se destacar. Não era pela beleza e nem pela sensualidade. Só que aí sai Cleópatra e entra a primeira mulher dessa era, mulher dona do lar, é Kadjará. Kadjará foi a primeira esposa do profeta Maomé. Foi quando no mundo se falaram que a mulher só podia casar com um homem. E aí vocês veem a imagem de Kadjará em comparação com a da Cleópatra. Kadjará tem um olhar triste, ela se esconde já num modelo que, infelizmente, as mulheres copiaram na história, as donas do lar que se escondem. Ainda hoje, você vai para o sul da Itália, não nas metrópoles, mas naquelas comunidades, você encontra a mulher vestida com este véu, com uma saia preta, uma blusa escura, principalmente as mulheres um pouco mais velhas ou já viúvas, a vida para elas acaba. Esse é o perfil da mulher dona do lar, da mulher deusa do lar. A gente destacou só porque a regra era Kadjará, mas tivemos também mulheres fantásticas. Hipácia é uma delas. Hipácia foi filósofa adepta de Platão, mas ela era tão brilhante que depois que ela declarou que o universo era regido por normas matemáticas, ela foi perseguida pela igreja e morta. Aí nós temos essa que todas conhecem, Joana d'Arc, que a gente não precisa dizer, que é conhecida como guerreira, a lutadora, um exemplo. Ela foi chefe militar da Guerra dos 100 Anos e santa padroeira da França. Qual foi o fim dela? Vocês lembram? Falaram que ela ficou louca. Porque por que incentivar mulheres fortes e guerreiras? Não podemos. Então a história traz para nós 3 tipos de mulheres. Cleópatra, na visão da mulher sexy, poderosa e bonita que conquista os homens e tem um cartão de crédito. Temos o exemplo da mulher Kadjará, submissa, que depende do homem, que não tem forças para quebrar os grilhões. E Joana d'Arc, a guerreira, diria que a maioria de nós, mas que a história mostra que ficou louca. Então é melhor a gente não ser guerreira, porque senão a gente vai ficar louca. Pergunto para vocês todas que estão aí, quantas Cleópatras vocês conhecem hoje, na visão errada? Quantas Kadjará vocês conhecem ainda hoje? E olha, eu não critico a mulher que escolhe ser a dona do lar, a rainha do lar. É opção, desde que seja opção. E quantas Joana d'Arc temos? Um monte, mas
O que a gente tem que mostrar para as meninas é que você não precisa ser uma, você pode ser todas, porque nós somos todas. Há momentos que somos Cleópatras no exercício do poder, sem a sensualidade e sem a beleza. Porque, como eu falei, acaba, cai. Mas a inteligência, a sagacidade. Quantas de nós temos um momento, Kadjará, lá, gosta de cozinhar para os filhos, fazer um jantar na família. Qual o problema? Nenhum. Guerreiras o tempo todo. Mas esses estereótipos continuaram a ser reforçados rapidamente. Olhem as campanhas publicitárias dos anos 40, 50, 60, 70 e 80, como era retratada a mulher. Então, está aqui. Não chore, querida. Que bom que você não queimou a cerveja. Olha o papel da mulher. Propaganda de cerveja. Vamos para outro slide. Vejam vocês a cena. E era normal isso. Vamos lá, o próximo slide. Espera aí que eu vou colocar para vocês. Olhem o papel da mulher. Então, esta imagem da mulher submissa, sentimental, chorona, delicada, que apanha, que se ajoelha, ela vem há quantos milhares de anos e passa a ser visto como natural. Olhem, uma propaganda de cigarro, precisa aparecer um peito. Olhem a próxima. A barbárie. Se você quiser manter a sua mulher dentro de casa, seria bom se você pudesse manter a mulher dentro de casa. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que mudou essa cultura? Porque nós já estamos entrando no ano de 90. Eu já falei para vocês todas aquelas conquistas que nós tivemos, com a ONU declarando 1975 o ano da mulher, com a criação do Conselho da Condição da Mulher em 1985. Monte de leis acontecendo, já estava garantida na Constituição Federal que éramos iguais aos homens. E a nossa imagem na sociedade? Qual era ainda? Vejam vocês as propagandas da década de 90 para cá. Propaganda da BMW. A mulher é um mero objeto. Hoje, propaganda da Calvin Klein. E está cheio de mulher querendo ter uma camiseta Calvin Klein, uma bolsa Calvin Klein. Isso aqui é a imagem de um estupro coletivo. Vamos lá. Dolce & Gabbana, imagem de estupro coletivo. Mas ninguém nem percebe. Deve ter gente que ainda olha e fala, nossa, que bárbaro. Da Gucci. Olha aí o papel da mulher nos anos atuais, que é vendido na mídia para nós. Vamos lá. Tom Ford. Olha nós aí. Um filézão de carne. Olhem essa propaganda da Tom Ford. Propaganda de perfume. Olhem a próxima. É da Natan. Como é que nós podemos ver essas propagandas e nos calarmos? Houve toda uma rebelião de uns anos para cá, principalmente nas cervejarias, né? Mas, subliminarmente, essas imagens têm uma força que milhares de palavras não têm. E aí a gente começa a ver essas imagens e começa a ver os dados reais. A mortalidade das mulheres por agressões antes e depois da Lei Maria da Penha diminuiu no primeiro ano. Só aumenta. Ah, mas a Lei Maria da Penha é maravilhosa, é verdade, a Lei Maria da Penha é uma grande conquista, mas ela só pune quando pune. Ela não reeduca. E enquanto não reeducarmos aqueles que tiveram uma educação
com conceitos errados. Nós não vamos mudar nada. Vamos em frente. Eu tinha falado para vocês já, olhem rapidamente. Em 1932, nós conseguimos o direito do voto. Mudando o slide. Em 1962, o Estatuto da Mulher Casada. Só em 62 que a mulher casada pôde finalmente agir sozinha. Em 72, tivemos o direito do desquite. Em 88, a Constituição Federal. Em 95, a Lei de Cotas. Em 2002, o Código Civil, que aboliu de vez aquelas aberrações do Código de 1916. Em 2006, a Lei Maria da Penha é uma conquista. A leitura da Maria da Penha por vocês, eu diria que é até obrigatória. Ela é linda, mas ela foi feita e hoje ela só é exercida na punição. Não se consegue estruturar todas as múltiplas disciplinas que deveriam estar. E aí a aberração maior para mim, em 2015, a mudança do nome. De assassinato de mulher, de homicídio de mulher, passou a chamar feminicídio. Como se isso fosse mudar alguma coisa. Muda nada. Porque o homem que quer matar, ele está pouco se lixando se ele vai praticar um homicídio, um assassinato ou um feminicídio. O nome não muda. Então tem alguma coisa errada acontecendo. Porque olhe todas essas conquistas, todas essas evoluções de um lado no papel, mas no dia a dia nós não estamos evoluindo. Porque o conceito de mulher objeto, o conceito de mulher submissa, o conceito de mulher que quer um cartão de crédito, o conceito de mulher menos ainda está aí. E não é nem no segundo plano, é no plano emocional. No plano intelectual, somos iguais. No mundo inteiro. Mas, no plano emocional, não. Tanto que não faz muito tempo que, numa entrega de Oscar, em 2019, a atriz que recebeu o Oscar pegou o microfone e falou: a única coisa que eu desejo é igualdade salarial. Então, lá também não existe. Então, se temos a lei, se em tese todo mundo deveria cumprir a lei, e no caso da Lei Maria da Penha tínhamos que implementá-la, mas não tem estrutura. Tanto que eu cansei de escutar das vítimas de violência assim: tá bom, vocês vão me garantir um abrigo, e eu faço o quê com os meus filhos? Jogo eles fora? Deixo com o agressor? Então, são coisas tão banais que a Lei Maria da Penha não conseguiu resolver. Eu pergunto: qual de vocês, mãe, ia abandonar os filhos para ir para o abrigo? Vai nada! De leão a gente vai ficar lá e vai tentar proteger a si próprio e aos filhos, antes dos filhos. Então, o que está errado? O que ainda precisamos mudar? De novo, meu celular às vezes cai aqui. Nós precisamos mudar o comportamento. Eu preciso só achar... achei. Para vocês terem uma ideia, em 2014, nós descobrimos no dicionário, aquele dicionário de papel, o significado da palavra homem. Ser humano da espécie Homo sapiens. Significado da palavra mulher, mamífera da espécie Homo sapiens. Homem da lei. Qualquer indivíduo que tem preparo, habilitação ou responsabilidade de atuar oficialmente. Mulher da lei. Em 2014 não tinha definição. Homem público. O homem que se ocupa ou se envolve em atividades de interesse público. Mulher pública. Até pouquíssimo tempo atrás, era a prostituta. Em 2014, nós oficiamos a ministra em Brasília.
mostrando isto a ela. Houve uma tentativa de mudança. Hoje, os dicionários digitais, obviamente, não têm mais esses conceitos. Mas eu estou falando de 7 anos atrás. É muito pouco. Há pouco tempo, foi feita uma pesquisa, há pouco tempo, menos de 10 anos. Historicamente, isso é muito pouco. Se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupro. 35% concordaram. Ou seja, ainda hoje se acha que só porque a mulher está com uma roupa um pouco mais sensual, ela está querendo ser estuprada. Estou mentindo? Não. Infelizmente, a gente julga ainda hoje outras mulheres. O Brasil, em 2015, era o segundo pior país em lugares do mundo para as mulheres sozinhas viajarem. Primeiro era a Índia, o segundo o Brasil, por conta da violência à mulher. Vejam vocês que barbaridade. Agora, se existe uma lei que pune o homem violento, o Brasil ainda é o segundo? Sim, porque o comportamento não muda. Ainda hoje, ver uma mulher sozinha num bar, no cinema, o povo acha estranho. Qual é o problema? Ela está sozinha porque ela quer ser estuprada? Vamos parar de julgar, não é? Qual que é a realidade ainda hoje? Todos os dias temos notícias de crimes cometidos por liberdade, por religião e contra mulheres. O Brasil ainda ocupa o 5º lugar de maior homicídio ou feminicídio do mundo. O Brasil ocupa ainda o 5º lugar de maior violência doméstica do mundo, num ranking de 84 países. 2/3 da população mundial são de analfabetos. Não. Nós temos 715, se não me falha a memória, milhões de analfabetos no mundo. 2/3 desses são mulheres. Por quê? Porque é a menina que tem que parar de ir para a escola para cuidar da família, se a mãe tem que ir para a rua trabalhar. E essas meninas analfabetas vão ser aquelas que vão engravidar. E vão ser aquelas que vão repetir exemplos. Ainda hoje, mulheres ganham 30% a menos no mercado de trabalho. E a mulher negra ganha 40% a menos. E a gente acha que está tudo bem? A gente não quer mudar essa realidade? Como é que nós vamos mudar essa realidade? Está lá na Constituição Federal que somos iguais. Está lá que temos direito de fazer tudo. Por que esta realidade não muda? Porque nós não mudamos o comportamento dos nossos filhos. Nós, mães e pais. Essa é a realidade. Porque, ok, eu fui dar palestra numa das escolas com o maior PIB do Brasil, e um dos meninos virou para mim e falou: mas o que eu posso fazer para mudar essa realidade? Eu falei: você, como provavelmente presidente de uma grande empresa que você vai ser, faça com que não exista diferenciação salarial. Empregue mulheres, dê as mesmas oportunidades. Porque é isso, não se ensinam as nossas crianças a pensar nessas coisas. Vamos lá, vamos em frente. E o que... Vejam vocês o que é o Brasil. O Brasil
por incrível que pareça, ele consegue ser campeão mundial de cirurgias plásticas estéticas na vagina em meninas virgens. Vocês conseguem entender isso? Será que nós temos mães que querem melhorar o aparelho para que elas conquistem o rei delas? Qual que é a explicação? Para liderarmos essas cirurgias no mundo. É muito triste, né? Então, vejam vocês, nós somos campeões nisso e estamos querendo ainda lutar pela igualdade. Então, nós temos dois movimentos juntos, né? Um que luta racionalmente pela igualdade e um que luta emocionalmente pela manutenção do status quo, do perfil da princesa, da frágil, da bonitona, da gostosona. Vejam vocês, como eu havia dito, a mulher brasileira ganha em média 30% menos que o homem. E a mulher brasileira negra ganha em média 40% menos que o homem branco. Vamos em frente. Olha aqui a ocupação de poder. 42% de todos os cargos de poder são ocupados pelos homens brancos. Óbvio. 25% pelas mulheres brancas. 19% pelos homens negros. 10%, quase 11% pelas mulheres negras. É muita desigualdade ainda. Vamos em frente. Eu já havia falado para vocês da previsão do Banco Mundial. Vamos lá, vamos em frente. Já falei dos direitos da mulher. E eu quero, entrando agora assim na jugular, porque eu acho que se a gente não entrar na jugular, isso não vai mudar. Quantos meninos ainda não ouvem? Vira homem, moleque. Menino não chora, isso é coisa de menina. Se chorar, todo mundo vai achar que você é covarde. Você tem que dar a sua palavra de homem. Para com isso, parece uma mulherzinha, fala direito, engrossa a voz. Você tem que ser forte. Já é o homem da casa. Rosa é cor de menina. Você não é igual à sua irmã. Quantos meninos ainda hoje não ouvem isso? Por outro lado, mulher no volante, perigo constante. A única coisa que mulher sabe pilotar bem é fogão. Você até que é bem inteligente, uma mulher. Já sabe cozinhar, já pode casar. Sente que nem uma mocinha. Você não pode porque é menina. Tá nervosa por quê? Tá na TPM? Você é uma princesa. Você é menina, não pode jogar futebol. Mulher age com emoção e não com razão. Quantas de vocês já ouviram isso? Muitas. E quantas de nós, sem perceber, às vezes, falamos para nossos filhos, sobrinhos, filhos de amigas, sem querer alguma coisa semelhante. Porque está tão enraizado, tão incrustado. Olha o crime que ainda praticamos. As nossas meninas, além de brincar com bonecas e com joguinhos de cozinha, etc. e tal, hoje ainda tem tablet, mas o interesse mesmo no tablet não foge muito de um contato de passividade, de solidão, de preocupação com a beleza e da maternidade. Então, é óbvio que se incute nelas que elas têm que serem lindas, que têm que ser mães, que existe uma solidão no ser mulher e que há uma passividade na mulher. E aí, o que a gente ensina para os nossos meninos lindos? Competitividade, respeito, coragem, estratégia, criatividade, senso de equipe, cumprimento de regras, coordenação motora, solução de problemas. Isso só com jogo de futebol e com o Lego que eles praticam.
Ainda existe ou não essa desigualdade? Sim, tem menina que ainda hoje não quer fazer educação física, né? Falar dos problemas é uma bênção que a mulher tem, e que para o homem é um drama. Mas vamos além de ficar falando dos nossos problemas, nas dores. Vamos falar dos nossos sonhos. Vamos almejar. Vamos mostrar a nossa capacidade. Vamos fazer com que os nossos meninos em casa sejam partícipes. Tem um vídeo que depois eu passo. Vocês vão, se der certo com a tecnologia à distância, assistir no final. É um filme indígena que ganhou um prêmio e que é belíssimo, porque é uma propaganda, e lá o pai indiano vê o marido da filha vendo televisão, a filha no telefone, preparando comida, cuidando do filho, dando atenção para o pai, e ele pede desculpa por essa educação tão errada. E ele pede desculpa em nome do marido também, porque ele também teve educação errada. E nós só vamos conseguir acelerar essa igualdade quando nós mostrarmos aos nossos meninos, filho até hoje é menino, né? Dependendo da idade, mas aos homens, aos jovens e aos meninos, que eles não precisam ser super-heróis, eles não precisam ser provedores de tudo, porque é um peso para eles isso. Eles podem ter esta carga amenizada se a companheira deles também for ativa, se a companheira deles sair deste papel de Kadjará para colaborar. Eu brinco que é hora de acabar com permitirmos que nossas filhas, sobrinhas, amigas, sejam chamadas de princesa. Princesa, na história, tem um papel de adorno, de enfeite, ela está lá só para casar. Se um homem quer elogiar uma mulher, se uma mãe quer elogiar uma filha, um pai, chame de rainha, porque rainha pelo menos tem a caneta na mão e vai poder decidir. Então, já partindo para o encerramento, o feminismo, tanto no Brasil como no mundo, no lado racional, está indo muito bem, obrigado. Porque existem políticas públicas, temos muitas ainda a aprovar, mas já existe. Existe em tese, está tudo muito bem. E por que que essas leis, essas políticas públicas não resolvem a solução? Porque nós não estamos ensinando o conceito dessas leis na origem, enquanto nossas crianças são pequenas ainda. Porque nós permitimos que, e nós, eu estou generalizando, porque há mulheres ainda assim, que sem perceber, quando o marido fala, ai, estou com sede, ela sai correndo e já põe um copo d'água na mão dele. Ok, mas e se você, mulher, falar, estou com sede? Ele vai fazer isso por você? Não, porque ele não aprendeu a ouvir, quanto mais a atender. Então, é este comportamento social que tem que ter uma guinada dentro da educação e do exemplo para a gente abreviar a igualdade verdadeira, a igualdade aqui e agora tão almejada, pelo menos para as nossas netas. Então, que vocês, promotoras legais, sejam agentes dessa transformação também. Porque eu, Rosana, nesses 30 anos, estou cansada. Aliás, mais de 30 anos. Eu estou cansada de ser bombeira, de apagar fogo, de só socorrer, de criar lei. Não!
Vamos todas nós virarmos semeadoras. Semeadoras de crianças com a visão verdadeiramente igualitária. Então, eu estou provocando vocês, promotoras legais, daqui a pouco, a serem esses agentes transformadores de educação de nossas crianças e de reeducação de nossos homens. Além das outras tarefas, porque, aliás, nós somos experts em acumular tarefas. Então, vem plantar, vem distribuir semente de igualdade e não só punição ou inclusão. Eu agradeço todas vocês de coração, desejo que este momento que a humanidade passa tenha um agilizar também. É um momento muito delicado, é um momento onde as emoções afloram, onde os sentimentos afloram, e nós temos que ser resilientes. Mas, antes de tudo, neste momento, onde a gente está quase chegando a 2.000 mortos dias de Covid. Se você colocar uma família 10.000, você já tem aí 20.000 pessoas sofrendo. Então, vamos agradecer. Em primeiro lugar, o teto que temos. Em segundo lugar, o alimento físico e o alimento de fé que todas nós temos. Agradecer estarmos vivos e sermos caridosos, misericordiosos, estendermos a mão. Tenho certeza que um sorriso neste momento, que um abraço para aqueles que estão dentro de casa, perto de nós, vai dar um up muito legal, para que a gente consiga, mesmo dentro de toda essa dificuldade, estarmos felizes, né? Para que a gente, até porque, estando feliz, a imunidade sobe, mais difícil pegar doença. Então, Sandra, muito obrigado pela oportunidade novamente de voltar. Eu preferia 10.000 vezes estar no teatro com todas vocês, porque eu preciso dessa energia, eu preciso dessa interação, eu preciso do abraço, eu preciso do sorriso, mas vai voltar, vai chegar a hora. Eu faço questão de que assim que os cursos voltarem presencialmente, eu quero estar com vocês. Muita força, fiquem com Deus e até o dia que Deus permitir que estejamos juntas fisicamente. Obrigada por tudo.